Tudo começou em uma quinta-feira, no primeiro horário de uma turma de segundo ano que só queria que a semana terminasse. A matéria, dança, eu e minha turma fomos para o sala onde os passos e os tropeços aconteciam. O professor Jonas começou o dia com uma dinâmica de percepção e memória. No meio da sua explicação pedagógica, ele soltou uma frase: "O que os nossos olhos veem pode não ser exatamente aquilo que a nossa mente imagina." Logo depois, eu e meu amigo Roberto estávamos perto do quadro negro, conversando baixo e anotando algumas coisas. O professor Jonas, sentindo sua autoridade flutuar, nos chamou a atenção e disparou: "Gente, vocês estão com algum problema?" Para mim, os dois estão muito avoados. Respondemos um não automático e educado. Na hora em que Jonas deu as costas, o meu cérebro foi hackeado por um efeito borboleta do passado. Aquela frase idêntica acionou uma memória do meu primeiro ano, em uma aula de geografia com o professor Maurício, que tinha chegado para um colega bagunceiro e dito: "Ei, campeão, tá com algum problema?" Na época, o menino disse que não ia ali próximo e Roberto também. Rimos por não entender nada. Ao reviver esse eco mental, no primeiro ano, um sorrisinho involuntário escapou do meu rosto e o Roberto sorriu também. Foi o estupim para o caos. Jonas girou nos calcanhares, com os olhos faiscando. Leu nosso riso de incompreensão como o pior deboche da face da terra e decretou: "Os dois, fora da sala. Vou terminar a aula sem vocês. Vocês estão debochando de mim. E digo mais, comigo vocês não voltam." Saímos sem contrariá-lo, mas o sangue fervia de injustiça. Reclamei com a minha mãe, que acionou a coordenação da escola. Fui intimado a conversar com o professor Jonas para entender o motivo daquela expulsão. A resposta dele foi um soco de vulnerabilidade adulta. Ele confessou que o nosso riso deu um gatilho nele, trazendo de volta memórias das zoações e do bullying que ele sofria na juventude. O professor tinha passado uma atividade no final do horário e eu não soube, obviamente. E foi o Marcos que me entregou. Eu falei isso pra ele e ele respondeu: "Que bom que você tem amigos que possam lhe ajudar." Fui embora achando tudo aquilo ridículo. Senti-me traído. Eu nunca tinha feito nada na aula dele e fui descartado como se fosse lixo. Mas tudo bem. De trairagem eu já estava acostumado. Gats e Griffith, Jesus e Judas, Alemanha e Itália, Luís Figo e Barcelona. O horário dele era o primeiro, e o segundo. Eu fui expulso no segundo, e no decorrer dos outros horários. Teve uma hora que Roberto jogou um creme sem querer pro lado e me acertou. Eu fiquei bravo. Meu celular ainda caiu também nesse dia e eu voltei pra casa na chuva. Na quinta-feira seguinte, o universo resolveu cobrar a conta em entretenimento puro. No meio de uma dinâmica de movimento, o professor Jonas calculou mal o passo, escorregou e levou um tombo cinematográfico na porta já que tinha uma água ali. Confesso, eu ri, mais discreto. O Roberto, que estava do meu lado, me deu uma cotovelada e sussurrou: "Não ri, cara. Você quer ser expulso de novo." Jonas levantou, mas só tinha machucado a perna, e anunciou que aquela seria a última aula dele com a nossa turma naquele semestre. Eu e Roberto comemoramos discretamente do lado de fora, claro, dando risada no corredor. A Guerra Fria atingiu o ápice no dia da prova escrita. O professor Jonas andava de um lado para o outro da sala, de peito aberto, fingindo ser o xerife implacável dos exames. Eu olhava para ele e pensava: todo engraçadinho e fiscal do bloco, né? Comigo você me chama de debochado. Foi quando o Marco, que sentava exatamente na minha frente, pediu para ir ao banheiro e deixou a folha da prova dando sopa em cima da mesa vazia. Eu não tive dúvidas e estiquei o meu tronco totalmente para a frente, projetando o corpo para espiar as respostas. O xerife implacável veio rápido para a cadeira, pegou a prova do Marcos e soltou apenas um comentário de espanto: "Gente, que doidice!" A rigidez dele era uma armadura de papelão que pipocou diante de uma infração leal. Semanas depois, o placar final veio no sistema de notas. Jonas me deixou de recuperação no primeiro semestre por exatos 0,1 ponto. Faltou um décimo. Logo em seguida, ele enviou um e-mail oficial notificando o dia e o horário da prova de recuperação. Olhei para a tela. O ranço falou mais alto que a razão, e eu simplesmente deletei o e-mail e não fui fazer a prova. Ele, cumprindo o protocolo, lançou um zero gigante no sistema. Olhei o boletim e pensei: sim, irmão, eu sei que eu não fiz, não precisa me mostrar. Extras, para contextualizar o caos social, o Marcos passava os dias zoando o Roberto porque ele se recusava a participar das dinâmicas de dança. O limite estourou quando o pai do Roberto foi até a escola tirar satisfação diretamente com o Marcos por causa disso. O tiro saiu pela culatra. O Marcos começou a zoar o Roberto por ter chamado o pai, e o resto da sala começou a criticar ele porque ele também passava o dia inteiro zoando os outros. Mas não aguentou o retorno do karma. E lembra daquela expulsão relâmpago no início da saga? Roberto tinha chegado atrasado naquele dia. Ele entrou na sala,
ficou ali por uns 5 minutos e foi expulso por tabela junto comigo por causa do meu sorriso. E a ironia cósmica final: eu sou filho de 2 professores formados em artes, e o meu maior nêmesis na escola foi justamente o professor de dança. A primeira temporada dessa saga durou até aqui, mas o destino é um roteirista brincalhão, e no terceiro eu fui matriculado na aula dele de novo. Que Deus me ajude!